Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com o período de férias se aproximando, boa parte das famílias brasileiras se prepara para pegar as estradas em busca de descanso e diversão. Conhecer a situação dessas estradas é muito importante. E a pesquisa sobre a condição das rodovias brasileiras, feita e divulgada todos os anos pela Confederação Nacional dos Transportes, é uma ferramenta essencial para isso. Na pesquisa desse ano, quase 19 mil quilômetros das estradas brasileiras tiveram um traçado classificado como péssimo pela CNT. São trechos com curvas mal projetadas, inclinação excessiva ou outros problemas de projeto que podem provocar acidentes graves. Por que ainda há tantos trechos de estradas com problemas de traçado? Qual é a relação do traçado das estradas com os acidentes? Esses trechos exigem velocidade mais baixa? Para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, o JR 15 Minutos recebe Rodolfo Risotto, coordenador do SOS Estradas. Olá, Rodolfo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz, pela oportunidade de participar. Prazer é todo nosso. E quem nos acompanha nessa entrevista é Camila Cambraia, repórter da Record em Minas Gerais. Camila, segundo o levantamento da CNT, Minas Gerais tem quase 5 mil quilômetros de estradas com problemas de traçado? Oi, Fara. Olá, Rodolfo. É isso mesmo, Fara. Na reportagem que eu fiz sobre esse tema para o Jornal da Record, eu mostrei um desses trechos na BR-381 e ouvi um socorrista que atende os acidentes na região. Na altura do quilômetro 430, uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas em um grave acidente entre um caminhão, um ônibus e 2 carros. O local fica próximo a uma curva fechada. Para este socorrista, esse é um dos principais problemas da rodovia. É uma rodovia com muitos riscos de traçado, muitas curvas, a sinalização muito precária. Rodolfo, para começar, quais são os problemas mais comuns no traçado das rodovias e por que esses problemas podem ser tão perigosos? Na realidade, a maior parte das rodovias brasileiras tem um traçado muito antigo. Nós não temos tido realmente construção de novas estradas. São poucos os trechos no país em que você encontra rodovias novas, inclusive na própria concessão de rodovias. Geralmente o que nós temos é a concessão de rodovias antigas que são aprimoradas, melhoram as condições. E naturalmente que o traçado tem um impacto muito grande porque você vai trafegar por trechos em que vai exigir uma velocidade mais baixa, onde você tem mais riscos de saídas de pista, de colisão, principalmente porque a maior parte das rodovias, se citou Minas Gerais, são de trechos de pista simples. Então, os traçados antigos acabam comprometendo a segurança porque nós investimos muito pouco na melhoria das estradas e particularmente em novas rodovias. Rodolfo, você ressaltou aí os traçados antigos de algumas rodovias. Está faltando então investimento para a gente atualizar essas obras, essas rodovias que apresentam esses problemas? Há décadas está faltando investimento. E inclusive nas próprias concessões, nós não temos praticamente casos de concessão com construção de novas rodovias que possam corrigir esses erros, essas falhas e deficiências que o próprio tempo traz. Então, se a gente for pegar uma rodovia como a Rio-São Paulo, o traçado é o mesmo, e é a rodovia mais importante do país. Até hoje, nós temos que descer a Serra das Araras, no trecho fluminense, que é o trecho de curvas de 8 quilômetros, a 40 km por hora. Como é que nós podemos aceitar que depois de mais de 27 anos de concessão de rodovia, nós ainda temos que descer a descida que liga as duas capitais mais importantes, andando a 40 km por hora, num trecho sem acostamento, em que os caminhões hoje que são autorizados a trafegar de até 30 metros ocupam as 2 faixas de rolamento. Inclusive, essa é uma das razões de por que o limite é tão baixo. Agora, Rodolfo, o desenvolvimento tecnológico, como computação gráfica e simulações, por exemplo, permite que atualmente a construção de novas estradas tenham menos registro de problemas no traçado, e essa tecnologia é pouco utilizada? Sem dúvida, até porque precisa de investimento para isso, né? Então, tecnologia existe, engenheiros capacitados nós temos, mas os investimentos são pequenos. Eu vou dar um exemplo, eu citei o caso da descida da Serra das Araras na Dutra. Quem trafega ou trafegou pela rodovia conhece bem esse trecho,
que é cheio de curvas, onde ocorrem muitos acidentes, inclusive porque é um trecho com uma altura muito grande. Então, quando você tem uma carreta que sai da pista, ela às vezes tomba por 200, 300 metros. Na Índia, por exemplo, eu estava vendo esses dias, foi construída, inaugurada recentemente, uma rodovia de 1.300 quilômetros, atravessando o país com realidades geográficas, climáticas completamente diferentes dentro do próprio país. Trechos de 4 até 5 pistas, em alguns trechos até 6 faixas de rolamento em cada sentido. Eles demoraram 5 anos para fazer essa rodovia. O que eles investiram ali provavelmente é mais do que nós vamos ter no novo processo de concessão nos próximos 25 anos. Eles fizeram em 5 anos. O trecho de 8 quilômetros da descida da Serra das Araras deverá ser inaugurado depois de mais de 30 anos que nós pagamos pedágio por essa obra. Então, por aí dá para entender a diferença que existe entre o que está ocorrendo fora do Brasil, e estou falando em países como a Índia, não estou falando na Suíça, na Alemanha ou nos Estados Unidos. Estou falando em países com realidades econômicas próximas da nossa. A geografia da região onde fica a estrada tem interferência sobre o traçado? Por exemplo, é mais difícil acertar o traçado de uma estrada em regiões de montanhas, com subidas e descidas muito íngremes? Olha, eu não sou um engenheiro rodoviário para fazer uma avaliação tão precisa disso, mas o que nós sabemos é que, inclusive nos trechos de serra, os engenheiros rodoviários do Brasil estão entre os melhores do mundo. Então, capacidade de fazer um traçado seguro, eles têm, tecnologia eles têm, agora depende de investimento. Por isso que, além do problema do traçado, nós temos o problema dos usuários das rodovias, que essa é uma questão muito importante. A questão da segurança viária no Brasil envolve muito mais o usuário do que as próprias estradas, porque mesmo nas estradas em boas condições, os usuários estão acostumados com a impunidade e a falta de fiscalização. Nós temos alguns fenômenos naturais, como enchentes ou deslizamentos de terras em algumas estradas, Rodolfo. Mas eu queria saber se nossas estradas, se nossas rodovias são projetadas para suportar ou para minimizar alguns efeitos desses da natureza, como nós citamos. São projetadas quando são feitas com seriedade. Infelizmente, também nessas obras, nós vamos ver que muitas vezes é feita de forma negligente para atender outros interesses que não o interesse público, né? Então, o que efetivamente vai se gastar numa obra e aquilo que foi projetado para ser investido, ou seja, o dinheiro que vai ser gasto e aquilo que efetivamente vai ser utilizado na rodovia, infelizmente no Brasil às vezes não é a mesma coisa. Agora, quando as obras são sérias, feitas com os devidos controles, nós temos rodovias que são bem projetadas e que vão prever essas situações. Não todas as situações, até porque nós temos situações de exceção, como ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul, em que até em trechos concedidos, onde normalmente existe muito mais controle de qualidade, tivemos problemas sérios. Mas aí já é um problema desses fenômenos da natureza, que são fruto de outros problemas que nós enfrentamos no Brasil e no mundo. Os trechos que têm problemas no traçado exigem a adoção de velocidades mais baixas para a redução do risco de acidentes? Sem dúvida, e por isso existe uma linguagem na estrada que é a sinalização, que é colocada inclusive pelos próprios engenheiros, baseados em estudos para analisar inclusive qual é o risco para o usuário. Então, infelizmente, muitas vezes as pessoas acham que a sinalização e os limites de velocidade são estabelecidos por engenheiros mal-humorados, mas na realidade é baseado em critérios técnicos para preservação de vida. Agora, até a qualidade da sinalização ela é precária, inclusive em trechos concedidos. Eu estive recentemente em São Paulo, na semana passada, e você utiliza para ir a São Paulo um trecho que é da rodovia Presidente Dutra, que é uma concessão privada de rodovia federal, e a partir de Taubaté existe uma outra rodovia, que é a Ayrton Senna e Carvalho Pinto, que você pode utilizar, que é uma concessão estadual. Quando você volta, como eu fiz na terça-feira à noite, de São Paulo, pelo trecho de concessão estadual, a qualidade da sinalização, a qualidade do material utilizado é muito superior àquilo que você vai encontrar na Dutra, que é uma rodovia antiga, onde a sinalização deveria ser ainda de melhor qualidade. A sinalização é precária até na praça de pedágio, que é a fonte de faturamento da concessionária.
E se esses problemas de traçado podem ser identificados facilmente, por que é tão difícil corrigi-los? Esses trechos precisariam ser reconstruídos? Muitos trechos deveriam ser reconstruídos, outros deveriam ser aprimorados, mas, acima de tudo, é importante que o cidadão tenha canais para que ele possa se manifestar e alertar as autoridades, as autoridades responsáveis pelas rodovias, sejam elas concedidas para iniciativa privada ou não, sobre o que o usuário está percebendo. Faltam esses canais. Na realidade, o usuário ele fica meio que isolado, ele vai ter que muitas vezes ligar para a concessionária, e se ele vai procurar a agência reguladora, no caso das concessões de rodovias federais, ou mesmo vai procurar um órgão como o DENIT ou o DR, ele tem muita dificuldade de ter uma resposta e perceber que efetivamente as denúncias que ele faz, os alertas que ele faz estão sendo utilizados e respeitados. A própria Polícia Rodoviária Federal e as polícias rodoviárias estaduais vivem com esse drama. Eles apontam os problemas e não necessariamente, mesmo sendo a autoridade de trânsito no trecho, que convive com os dramas decorrentes desses problemas das estradas, eles são ouvidos como deveriam. Tanto o governo federal como alguns governos estaduais têm aumentado o processo de renovação ou novas concessões de rodovias. Você acredita que esse é o melhor momento para incluir o conserto desses trechos com problemas de traçado entre as obrigações das concessionárias? Normalmente isso está previsto nos contratos. O problema é que o volume de investimento me parece muito pequeno. As concessões estão sendo feitas, e já ocorreu isso no passado, de forma assodada. Eu vejo um grande volume de concessões por períodos de 25, 30 anos, sem que eu acho que nem o próprio Tribunal de Contas da União tem condições de analisar essas concessões. É uma coisa que está sendo feita com muita pressa. Inclusive, uma outra coisa que me preocupa muito no processo de concessão são as concessões antigas que estão sendo chamadas para discutir o equilíbrio econômico e aí estender uma concessão por 15, 20 anos, sem que tenha sido necessariamente uma manifestação da concessionária, o próprio poder público chamando para fazer um novo contrato de concessão. Nesses casos, deveria ter uma nova licitação, convocar outros interessados para verificar se eles querem assumir a rodovia, se a autoridade, a própria concessionária, consideram que existe algum desequilíbrio no contrato, para que nós possamos ter, com a concorrência, a melhoria das condições. E os investimentos são pequenos. Quando a gente fala agora do novo processo de concessão que está em curso no governo federal, em 120 bilhões de investimentos, a gente tem que calcular 120 bilhões de investimentos em quanto tempo? Em 25, 30 anos? Dependendo do time de futebol que a pessoa torça, tem times de futebol que estão gastando por ano pelo menos metade do valor do que nós vamos ter no total de concessões no Brasil por ano. Rodolfo, você tocou num ponto importante. Eu queria saber o seguinte: a inclusão de novas exigências nos contratos de concessão implicam em mais investimentos e isso acaba sendo cobrado dos usuários das estradas por meio do aumento nos pedágios. Corrigir esses trechos com problema de traçado, corrigir algumas rodovias, acaba pesando no bolso do motorista brasileiro? Eu acho que pesa no bolso do motorista quando você não tem a qualidade esperada. E eu acho que a questão não é só de traçados, ou seja, de corrigir os traçados. Nós precisamos de novas rodovias efetivamente. Nós não podemos ter, até hoje, o mesmo trecho praticamente sendo utilizado pela maioria das pessoas entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Pouca gente sabe, inclusive, que a partir de Taubaté você pode utilizar outra rodovia muito mais moderna, com um traçado muito mais moderno, com a sinalização de melhor qualidade, pagando pedágio em valores semelhantes. Então, e podendo andar, inclusive, numa velocidade mais alta, com risco menor de acidente, com uma condição que favorece muito mais a segurança do usuário. Então, a minha preocupação mais é que a gente entenda de que a gente precisa realmente ficar atento, em particular a imprensa, de como está sendo feito o processo de concessão, a renovação de contratos, os ajustes que estão sendo feitos nesses contratos, sem contar os investimentos nas demais rodovias que não estão sob concessão. Porque, na prática, o que nós estamos fazendo é entregando o filé mignon para a iniciativa privada e sobra o osso para o Estado. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Rodolfo Risotto, coordenador do SOS Estradas. Muito obrigado, Rodolfo. Obrigado pela oportunidade. Nos vemos em breve. Agradeço também a presença da repórter da Record em Minas Gerais, Camila Cambraia. Valeu, Camila. Eu que agradeço, Fara.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!